Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e, com certeza, mover o seu negócio. E, gente, hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial. Aquela mulher revolucionária que faz e acontece, para que nós venhamos a falar sobre um tema importante para você, empresário e empresária. Falarmos sobre parcerias e networking. Será que você tem feito as parcerias de forma adequada? Será que de fato você sabe fazer um networking que você verdadeiramente tem algo a oferecer para suas parcerias e também sabe usufruir o melhor que os seus parceiros têm a te oferecer? Esse é o nosso tema de hoje, com aquela mulher que tem uma trajetória abrangente, tendo passado por muitas áreas. Ela já atuou na área comercial, olha que chique, gente, foi repórter em mídia regional pela Rede TV, já atuou em diversas frentes sociais de instituições filantrópicas até a atuação nos bastidores da política. Temos aqui uma mulher bastante influente, ativista em defesa das mulheres. E hoje ela é CEO, está na direção da Kawaii Clube, idealizando programas de networking e parcerias comerciais entre marcas e empresas que são lideradas por mulheres da periferia. Estou aqui com a Ellen Cois. Ellen, que imensa honra te receber aqui no episódio do Movie Talks. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a sua trajetória, tenho certeza que o seu trabalho tem muito a contribuir aí para mulheres principalmente. Seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar. Uau, que abertura, hein, mulher? Não, agora eu tô me sentindo, e a parte da revolucionária é algo assim extremamente, eu acho que é bem característico de mim, né? Quem me conhece, já lá vem ela, a revoltada, ou a revolucionária, ou a rebelde, ou enfim, eu sou muito clara, né, na forma de eu ser. Obrigada pelo convite, parabéns aqui pelo podcast, pelo esse trabalho. Eu acho que esse espaço que você está construindo é extremamente importante para nós, mulheres da periferia, para dar espaço para nós expor as nossas ideias, né? E então estou muito feliz, obrigada. Eu sou a Ellen Cois, sou uma mulher assim que desde os meus 16 anos sempre fui muito indignada com pobreza, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me questionei sobre pobreza foi quando eu trabalhava de empregada doméstica, eu tinha uns 10 anos, e eu vi pela primeira vez uma despensa na casa dos patrões, né, da minha avó, e eu, caramba, eles têm um supermercado dentro de casa. Ali começou os primeiros questionamentos. Por que tem um supermercado dentro de casa, na casa de alguém, e na minha casa não tem nada para comer, né? E aí começou aí vários questionamentos. Então, hoje eu sou uma mulher extremamente idealista, acredito muito no potencial das mulheres. Eu sempre, não sou só de fala, eu sou de ações, né? Então, desde os meus 16 anos, eu levanto bandeiras, eu vou para as ruas, Maravilhosa. Então, mas isso foi extremamente importante. Na época eu nem sabia o que estava fazendo, né? Acho que jovem, a única coisa que eu queria era mudar o mundo, né? Não sabia como, mas eu queria estar no meio das pessoas que eu acreditava que tinha essa capacidade de mudar o mundo, então eu estava lá no meio. Às vezes era liderança religiosa, que tinha projetos sociais, eu estava ali atrás, era políticos, né, que tinha poder sobre a massa, eu também queria poder contribuir. Então sempre foi muito genuíno essa minha essência, né, de construir algo em favor das pessoas invisíveis, né, das pessoas que estão invisibilizadas. Então, hoje minha empresa, sou fundadora da Kawaii Clube, e é lógico que eu vou montar um negócio dentro dessas frentes de impacto social, e estou conseguindo aí, ter um posicionamento, ter um destaque, ser reconhecida com essa figura de pessoas que é coerente com o que fala. Então, tenho 30 anos, sou do Maranhão, sou maranhense, sou nordestina aqui, sou uma das pessoas que contribui. Mais uma nordestina. Você é nordestina? Eu sou filha de nordestinos. É engraçado isso, né? Mas tá na veia, não tem como negar. É muito engraçado, porque ou você é nordestino,
ou você é filho de alguém, né? Ou você tem descendências, né? Engraçado. E São Paulo é cheio de nordestino. É isso E a gente mesmo. tem uma força, uma vontade de fazer as coisas para o mundo, porque a gente sabe da nossa história, né? A gente tem uma história, né? Nordestino tem uma história. E a gente não é conformado com essa história, a gente quer de alguma forma mudar. Então, essa sou eu, sou uma mulher que estou à frente e não paro quieta, mente inquieta, amo ajudar as pessoas. Meus amigos falam que eu sou boa samaritana, né? A boa samaritana, eu carrego esse título com muita honra. E é isso, eu sou uma mulher igual você, abrindo porta e abrindo espaço para outras mulheres também. Maravilhosa, Ellen. Nossa, que já começa com um impacto a sua apresentação. Então. Pois é, já começa com impacto. E assim, Ellen, você usou uma palavra que é uma palavra que faz muito sentido para mim. Ser inconformada, ser indignada. De não aceitar as coisas como elas são, de questionar por que isso acontece. Qual é a razão de um ter, de outro não ter? Por que as coisas são da forma que são? E eu acredito que esse processo de questionamento, essa inconformidade, realmente essa indignação é o que vai abrindo portas para esse lugar que você também colocou, que é mudar o mundo. Deixa eu abrir um parênteses, né? Quando a gente fala assim de pessoas revolucionárias, pessoas questionadoras, ou os rebeldes, né? E aí a rebeldia, né? A pessoa rebelde, ela sempre foi vista esse termo como algo ruim, né? Como algo negativo. Ah, meu filho é muito rebelde. E aí eu fui investigar, né, essa questão, assim, por que é ruim ser rebelde, né? E eu nunca vi no meu papel como rebelde, assim, tipo, é assim que as pessoas me enxergam, né? A pessoa que vai fora da curva, a pessoa que tá todo mundo para um lugar, não, eu quero ir para esse lugar aqui, tá errado. E aí eu fui a fundo, né, atrás dessa questão de rebeldia. E aí quando você vai se aprofundar em estudos, no fundamento, você percebe que a rebeldia, ela surgiu ali na Revolução Francesa, quando as pessoas, quando tinha ali as burguesia, a monarquia, aí tinha, né, a fartura era para um, enquanto outros passavam fome, e aí nasciam-se os indignados, nasciam-se os rebeldes, entre aspas, né? Nascia entre os rebeldes porque eles não concordavam com essa situação de uns ter mais, outros ter menos. E aí nasce a figura do rebelde, que o rebelde, na verdade, é sempre o corajoso, né? O herói, é aquele que vai à frente, né? Porque existe uma grande diferença do indignado e conformado, né? E aí o indignado inconformado. Tem aquele que tá indignado, eu não gosto, mas fica na sua. Mas fica parado, sem fazer nada. E eu tenho um lema, se você é indignado com algo e você não faz nada para mudar, ou tu é cúmplice de quem tá fazendo um mundo pior, ou você é a pessoa que tá fazendo um mundo pior, um dos dois, não tem como ficar no cima do muro. E aí nasce o rebelde, ou seja, o rebelde é o herói, né? Como é aquele Robin Hood. O Robin Hood é o rebelde, né? O que luta. E aí quem vê ele como rebelde não é os que são beneficiados pela rebeldia, claro é o não. lado oposto. E aí vem a era dos escravos também. Aí sempre o rebelde, né? O escravo, aquele que se rebeliava, né? Aquele que ia contra algo que ele não concordava. Ou seja, repetindo, né? A rebeldia, ela nasce de uma pessoa que é indignada, mas ela faz alguma coisa, né? Ela toma uma ação e aí ela leva esse título de rebeldia. E eu vi uma pessoa falando, eu não gosto das pessoas rebeldes. Pô, isso me provocou. Então, acho que vale a pena abrir para você que está ouvindo esse podcast, entender que rebeldia, ela é importante para que algumas mudanças aconteçam para libertar os oprimidos. E veja se empreender não é mesmo um ato de rebeldia, Ellen? Você está falando com vários rebeldes. Muito bom. Porque muito são bom. pessoas que em algum Muito momento não se conformaram em trabalhar num regime seletista, por exemplo, em não atuar debaixo de uma liderança, às vezes, que não concordava ou que acreditava que poderia muito mais e ali era um espaço que o encolhia. Veja se isso não é mesmo um ato de rebeldia, o empreender. Cara, para mim, assim, depende muito, né? Tem gente que tem pessoas, né, que acreditam e vê o empreendedorismo apenas como uma solução rápida de ficar rico, né? Ele não vê como uma solução de mudar da algo. História, né? Então, ele não vê como uma solução para resolver algo no mundo. Se o empreendedor ele tem uma visão que o negócio dele é um bem necessário para resolver algo que ele discorda na sociedade, sim, ele pode ser dito como uma pessoa rebelde. Mesmo que ele não saiba, não se identifique, não né? se identifica, mas ele, poxa, eu vou fazer esse trabalho porque eu não concordo
que as pessoas sejam assim. Então, o meu produto, nanana, e é sim um ato de rebeldia para o bem. E tem aquele que vai empreender e não, só quero ganhar grana a todo custo, a qualquer custo. E esse aí não, complexo, né? esse já entra pro lado do explorador, né? Daquela pessoa que explora o outro e não de fato tá em busca de alguma mudança no mundo, que é eu sempre estimulo as mulheres, meu clube, ter esse perfil de que ó, o teu negócio, não importa o que você faz, tem que você faça um bolo dentro de casa, o teu bolo tem um significado para trazer algum aconchego, alguma mudança no mundo. Então, eu sempre levo as mulheres para esse lado da mudança, né? Não importa o que tu faça, ele muda. É para mudar a sociedade de alguma forma. E olha, eu acredito muito nisso, Ellen, que é a gente entender o nosso propósito quando a gente decide fazer algo, né? Tá muito conectado a essa ideia de propósito. Eu não tô falando aqui de uma forma romântica, tá? A gente precisa colocar os pés firmes no chão ao empreender, né? Porque tem seus desafios, tem os seus obstáculos. Mas quando a gente realmente reconhece que aquilo que a gente faz transforma vidas, que o produto que a gente entrega, que o serviço realmente promove alguma transformação, entrega um bem, não estou falando bem material, entende? Mas entrega um bem de ser algo valioso, valores né? moral, né? Exatamente. Você está promovendo a transformação e reconhecer esse lugar muda o jogo de quando a gente decide empreender. Mas mulher, me conta um pouco como foi a sua trajetória até você chegar na Kauai, até você decidir, ok, é isso que eu vou fazer. Como que você chegou nesse lugar? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu nunca... eu tava uma época na caixinha do empreendedorismo por hobby, né? Eu gostava muito de moda, e aí fiz o curso de costura, comecei a costurar, comecei a vender bolsas, então criei uma linha de bolsas. E quando eu comecei a fundar a minha... Era Kauai Girl na loja, né? Minha loja era Kauai Girl. Eu falava assim, cara, eu sou... Ó, muita costureira que estiver ouvindo vai se identificar. Eu não consigo produzir... E artesanato também. Eu não consigo produzir... Não tenho tempo para produzir e vender ao mesmo tempo. Ou eu tô só vendendo, ou eu gasto minha energia com produzir. Eu não gostava muito de produzir em massa, eu gostava de criar. E aí, engraçado que... Aí eu, cara, preciso de alguém para delegar a parte da produção. E aí entrou minhas primeiras parceiras, porque quando você é iniciante, você precisa de pessoas para te ajudar. Se você não tem grana para contratar, minha amiga, tem que ser parceria. E meu amigo, tem que ser a parceria. E aí entrou as minhas primeiras parceiras, né? Consegui ter 3 costureiras, né? Para produzir as minhas bolsas. E eu foquei na venda, né? Entrei em 8 lojas em um ano. Então começou a dar muito certo, porque eu tinha alguém para delegar a produção. Então eu tinha 3 costureiras. Foi muito bom. E aí, eu pensei, cara, eu preciso aumentar essa venda, eu preciso ter uma vendedora. Mas eu não consigo contratar uma vendedora. Para onde é que eu vou? Parceria, né? E aí eu penso, vou criar um clube de network. E aí eu vou dizer para essa vendedora, olha, você vai vender aqui para mim, ganhar por comissão e entrar num clube de network, onde tem empresários, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nessa mesma época, eu comecei a frequentar clubes de parcerias, né? Clubes. Então, eu sempre fui muito boa por ter essa bagagem na política, por ter bagagem na igreja, né? Eu sempre entendi que sem aliados você não avança, não importa qual é a tua área. E aí comecei a me sentir um pouco fora da caixinha de alguns clubes de network que pregava network para o empreendedorismo feminino, me sentia muito fora da caixinha, eu não concordava daquele jeito que funcionava, tipo, acho que isso aí não vai fazer as mulheres crescer, esse modelo de network feminino não vai fazer as mulheres prosperar, tá errado isso aí. E aquilo começou a me incomodar. Outra, comecei para fazer negócios com empresas e eu sentia falta das mulheres da periferia. Eu, tipo, cadê as mulheres simples aqui que não estão nessas meias? Só as pessoas brancas, né? Os careca da cabeça branca, a gente fala assim, né? Aí eu, cadê? Só as louronas, as coroa loura. Cadê as mulheres negras aqui que não estão fazendo negócio, fechando contrato? Mais questionamentos. E isso, meu negócio rodando, o clube surgindo, o clube da Kauai, por isso que levou o nome da loja. Kauai, e aí, quando eu montei o clube de network, aí eu descobri que... Foi ali que eu percebi que as mulheres não sabiam fazer parceria. E ali eu descobri que eu era boa em parceria, porque até então eu não sabia que eu era boa em parceria. Eu só fazia... Foi vivendo que você descobriu isso. Na verdade, eu só replicava o que eu já aplicava nos bastidores da política. Eu apliquei no meu negócio naturalmente o que eu já fazia nos bastidores de projetos sociais.
Só que eu não sabia que aquilo era uma parceria. Para mim era algo natural, assim, para mim era muito natural. E todo mundo que tinha um negócio sabia daquilo. E aí, quando eu montei um grupo, assim, acho que veio 300 mulheres na época, assim, pro grupo do WhatsApp, aquela 2019, sabe? Você estava em altas grupos e tal. E aí, eu percebi que as mulheres não sabiam fazer parceria. Aí, cara, tá aí. Aí, juntou tudo. Por isso que existe pobreza na sociedade. Por isso que as mulheres não prosperam. Por isso que a comunidade não prospera. Por isso que as mulheres não estão nas mesas fechando contrato. Por isso, e por isso, e por isso. E aí eu, tipo, essas mulheres não vão pro... aí existem os clubes de network, que eu não concordo com os modelos, assim, não concordava. Não concordo também ainda hoje com alguns modelos, porque não funciona. Não funciona, sabe? E... aí eu quero saber? Vou ensinar essas mulheres a fazer parceria. Sim, mas eu não pensei em fazer desse clube um negócio, eu estava focada na minha loja. E aí comecei a me dedicar a essas mulheres, a ensiná-las, né? E aí comecei a revoltar, assim, esse grupo não é um e-commerce, que as mulheres chegavam, grupo de network, venda, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Apresentando o produto. Uma empurrando para outra. Aí eu, tipo, não vai dar certo isso aqui, né? Se tem muita demanda, se tem muita oferta, quem vai gerar demanda? No clube de network não tem a demanda, tem só as ofertas. Então tá errado isso aqui. E aí comecei a ensinar as mulheres, mesmo sem saber como ensinar, né? Então foi 4 anos desenvolvendo a metodologia, testando a forma de várias técnicas de ensino para essas mulheres aprender sobre parcerias. E aí começou essa jornada. Foi bem aí que começou a jornada. Aí quando... eu não sei você, né? Acho que é até bom. Você consegue focar em 2 coisas, 3 negócios ao mesmo tempo? Negócios, não. Atividades Até vai, até né? vai, mas eles precisam estar relacionados. Precisa estar Agora, relacionado. negócio Projetos, não, né? exatamente, eu acredito que a gente tem que manter o foco até dar certo. Exato. E aí é o que estava acontecendo. Eu tinha criado o clube para ser um braço da minha loja, mas eu comecei a dar foco nas mulheres, comecei a gostar daquilo, ensinar as mulheres, e elas perguntavam, e eu criava atividade, encontro online, eu comecei a ter tesão por aquilo, assim, né? Tipo, eu tô gostando de ensinar mulher, tô gostando disso aqui. E aí comecei a perder foco nas lojas, e aí é óbvio que as vendas vai cair, As vendas né? caem. E aí eu precisei tomar uma decisão, que eu ia dar foco, se era... E aí eu lembro que na época um amigo falou assim, cara, transforma isso numa ONG, né? Transforma numa instituição, eu te ajudo, sem custo nenhum. E ainda hoje ele insiste, né? Ainda hoje. Aí eu falo, não sei, não quero seguir essa linha, não, depender de governo, não é minha praia e tal, tá. Beleza, aí tomei uma decisão, precisei tomar uma decisão, tipo, o que eu faria? E aí foi naturalmente, comecei a focar. E a loja, teve hora, eu precisei fechar a loja, né? Precisei chegar para as parceiras. Então, parceiras, é o seguinte, né? Peço perdão e tal. Mas vou seguir esse ramo. E aí, até quando eu conheci um presidente do Parque Tecnológico, ele falou... Eu falei do negócio para ele. Até então, eu não via como negócio. Eu só via como um projeto social, veia social, né? Para ajudar as mulheres. Eu não via como um negócio. E era muito claro isso. E isso foi legal porque, normalmente, as pessoas montam um negócio e depois montam a comunidade e o movimento. E eu acredito muito no poder da comunidade e movimento. Eu não, fui do caminho inverso. Eu criei a comunidade, construí um movimento forte. Só quem entra aqui tem que ter esse perfil. Se você não tem esse perfil, vaza. E eu falava assim mesmo, sabe? Sem filtro, não tinha muito filtro, né? Hoje não, hoje eu sou mais polida, hoje eu tenho um jeito mais chique de falar. Mas na época eu era bem assim, olha, se você não tem o perfil, você quer explorar minhas mulheres e aqui não é seu lugar. Fala assim pra ela. Ah, você é meio general, eu sou mesmo, vaza. Era muito assim, era muito assim. Ok, e tá tudo certo. Então, e as mulheres saíam bravas comigo e tal. E aí foi aí que comecei a observar o peso das minhas palavras. Uhum. E aí comecei a perceber que eu tava magoando gente e isso tava me deixando mal. Porque eu era muito assim, né? Entendi. Muito, muito. E as pessoas saíam magoadas, como se eu fosse uma mãe, sabe? Assim. E aí comecei a me polir mais na questão de falar, de tratar as pessoas. Ok, e aí foi aí que foi dando forma, e aí o Marcelo Abit, sempre falo dele, que ele foi a virada para mim, né? Descubra quem é a virada, né? Descubra quem é a chave. Quando alguém, em algum momento tem uma virada, assim, foi alguém, e é alguém, na verdade, que vai te dar essa virada. Então preste atenção com quem você conversa com as pessoas certas, porque isso foi muito importante para mim. E aí contei do projeto para ele, e ele, cara, tu tem uma startup na mão, tu tem um puta negócio na mão, você consegue ser global. Aí me fale mais sobre isso, né? Que porra é startup, cara? Eu fui lá pesquisar o que era startup, vai lá conhecer o Parque Tecnológico, eu fui lá conhecer, comecei a entender o mundo do setor de tecnologia e inovação, que é um setor muito carente de mulheres, é muito carente também das mulheres da periferia.
Com E o certeza. setor de inovação e tecnologia é o futuro, né? E apesar de existir projetos que estimulem com que as mulheres entrem, mas comece a pesquisar, pesquise inovação e tecnologia, como encaixar o meu negócio. Não importa se tu é uma boleira, costureira, se tu é um marceneiro, pesquise. Todo o setor consegue encaixar. E aí surgiu a Kauai com esse modelo de negócio. Aí, só 1 ano e meio, né, a gente começou aí a olhar ele como realmente um negócio. Hoje, a gente tem 2 instituições como sócio da Kauai, que eles veem a gente também como alto potencial. A gente fez o valuation da empresa. Acabei de descobrir que a nossa empresa vale quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão. Tipo, cara, mas eu achava que uma empresa valia por conta do faturamento. Ele não. Claro que não. É pelo um potencial. Então, aí eu não vou saber. Então, hoje a gente tem conselheiros, a gente tem quatro times de conselheiros que ajudam, cada um do seu departamento, governança, comercial, tecnologia. A gente tem 2 instituições como sócio, que é a Mubis Woman, de Minas Gerais, e tem a ENIAC Ventures, que é de Guarulhos, São Paulo. Que são nossos sócios, investem na gente. A gente tem uma base, né, a gente trouxe outro sócio de tecnologia, então teve um cara, tipo, cara, eu quero entrar nesse negócio aí, cara, então entra com a tecnologia, que é o que tá empatando a gente de crescer e tal, ele entrou, e a gente tá aí nessa validação, né, um trabalho de 4 anos que a gente vem fazendo de forma genuína, de forma muito honesta com as mulheres, sempre no grupo do WhatsApp, as parcerias acontecendo ali, as conexões acontecendo ali, mas agora a gente está nessa transição, né? Sair do WhatsApp para ir para a tecnologia e colocar para o mundo, né? E a nossa visão de futuro é levar esse modelo de negócio para o Norte e Nordeste, porque é onde está o meu povo, né? É onde está a minha origem. Ellen, você trouxe vários elementos, dá para puxar 1 milhão de coisas de tudo que você falou. A sua cabeça é uma árvore, né? De conexões de informação, sim, né? Verdade. Maravilhosa, eu amo isso, tá? É fascinante ver a sua forma de pensar e as suas construções. Não é à toa que você vem realmente atuando nesse lugar de transformar o mundo, tá? Parabéns por isso. Parabéns por isso. Obrigada. Eu quero te fazer uma pergunta dentro do que você trouxe aqui para nós, que é assim: ok, você percebeu em algum momento que as mulheres, né, que você estava se aproximando na construção dessa comunidade, que elas não sabiam fazer o networking, não sabia fazer parcerias. O que é esse não saber? Que caminho é errado quando a gente fala de fazer parcerias e networking? Vamos lá, o que é o não saber, né? Tá, vamos partir dessa linha de pensamento. O não saber, vamos lá, antes de eu falar do que não saber fazer parceria, deixa eu voltar um passinho antes, tá? Tá. Como eu atuo com mulheres, né? Então, é um lugar muito confortável para falar de mulher. Os homens, eles têm naturalmente, eles se ajudam naturalmente. Eles parece que nasceram para ajudar uns os outros, né? Até fazer a coisa errada, eles se ajudam, né? Então, eles são muito parceiros, porque na história dos homens, eles sempre foram provedor. Então, o homem reconhece a dor do outro, né? Ele sabe que ele também precisa do dinheiro para sustentar a mulher e o filho. Então, pode ver, assim, hoje em dia, quando o cara tá desempregado, ele não vai botar currículo, né? Ele chega pros amigos, em 1 semana o cara tá empregado, cara, é incrível, né? Nós, mulheres, que lute. Eu chego para você e falo, pô, eu tô precisando de trabalho e tal. Você vai falar para mim, boa sorte, cara, vai dar tudo certo, eu vou orar por você. É isso, né? Então, assim, os homens é natural, network, a gente tem muito que aprender com eles, né? E, então, como eu sempre vivi no mundo mundo político, é o mundo dos homens, né? Verdade. Então, eu sempre aprendi com eles e vi com eles como eles fazem naturalmente, e as mulheres não fazem. Então, já parte daí. Vamos falar agora da história da mulher. Nós, mulheres, a gente vive uma era, cara, que nunca aconteceu na história da humanidade, também na história das mulheres, que é ter um mar de oportunidades, ter um mar de informação. A gente tem informação na palma da mão, a gente não sabe nem como usar essa informação. A gente consegue até escalar o nosso negócio de forma tão rápida através de um simples clique, e a gente não sabe fazer isso. Porque a gente nunca esteve num cenário business, né? Num cenário de negócio. A gente sabe ser dona de casa, cuidar de casa, e fazer muito bem, muito nato, né? Parece que a gente já nasce sabendo. Assim. Minha filha sabe até cortar tomate com 6 anos, né?
Então é muito nato. Então, assim, a gente não tem primeiro essa cultura de reconhecer que você tem algum recurso que eu posso crescer eu não sei, não tenho essa genuidade, essa liberdade de te dar o meu próprio recurso, né? Então o homem, quando ele saía de casa, ele pegava o gado dele, ia lá para feira, e os homens, me dá teu feijão e eu te dou aqui os ovos da minha galinha, beleza. Isso era a forma de trocar, forma de eu ver recurso. Cara, tô precisando de arroz lá em casa, você tem um arroz, eu tenho a galinha, vamos trocar? Bora. Me dá galinha. E aí trocavam. Nós mulheres não tem essa cultura. Tipo, o que você tem aí? Não temos. Não, é meu, seu é seu. Tipo, né? Então a parceria já começa daí, de uma base, né? Outra, a gente é muito configuradas a não falar com estranhos, a gente foi configurada a não dever favores, a gente foi configuradas a não confiar em ninguém. Verdade. Então isso é muito da mulher. O homem não, o homem de pequenininho ele já tá ali. Nós mulheres já não confio em você, não vou dever favores, não vou. Então percebe que é muito mais profundo se a gente for abrir um leque aqui, que não vai dar tempo. É bem profundo quando a gente fala de parcerias. E parceria nada mais é do que isso. É eu enxergar em você um recurso, te pedir esse recurso sem ter sem reserva, sem né? reserva, sem nada. Tipo, cara, tu tem uma caneca, essa caneca vai me ajudar. Pô, eu tenho celular, bora fazer um negócio aqui, vamos trocar? Agora só chega assim pra... Hoje é assim, você tem caneta. O que você quer com minha caneca, sua louca? Sai daqui. Verdade. E isso nos bloqueia a prosperar. Uhum. Não como mulher, assim, como negócio. Se você que tá assistindo esse podcast, cara, não reconhecer que tu primeiro tem que liberar os seus recursos para ajudar outras pessoas, você jamais vai abrir portas para o plantar e colher, né? Se eu não planto, eu não colho. É universal. Não importa a tua religião, não importa se tu acredita em Deus ou não. É universal, cara. Se tu planta, você colhe. Então, o primeiro princípio é eu preciso liberar os meus recursos, os meus melhores recursos para que você cresça. Eu preciso abrir a porta para que você entre, para que outras comecem a fazer o mesmo, não o oposto. A gente fica sempre esperando que você abra a porta, que você me dá os recursos, porque, na final, tudo gira ao meu favor. Se você não está fazendo eu crescer, então você não me serve. Mas é o oposto. É sobre eu servir. É a lei universal, é a lei bíblica, né, que a maioria dos evangélicos religiosos não cumpre, que é servir. Jesus ensinou isso, servir. E a gente não faz. Um dos mais princípios, servir o outro, amar o próximo como a ti mesmo. A gente não cumpre esse princípio e esse é o princípio da prosperidade. Por isso que nós mulheres não prosperamos. Uau, Ellen, que reflexão importante. E que lugar crucial de partida, que é, primeiro você oferece, primeiro você entrega o seu melhor. Exato. Primeiro você contribui com valor, serve. Para que você abra espaço, seja exemplo, inclusive. Para você ser abundante, cara. Para que... Um dos princípios do clube, quando eu faço a integração, a primeira coisa eu falo, tu tá entrando aqui, não é para receber as nossas mulheres, tu vai entrar primeiro dando alguma coisa. Senão, você não vai ser vista. A tua abertura de porta aqui no clube, na Cauê Clube, é você sabendo essa consciência que você primeiro tem que servir, primeiro tem que plantar para depois você colher. Aí as começam a rir, né? Imagina, se todo mundo entra aqui só para receber, o ciclo não flui, não vai fluir. Então, a base de uma parceria, cara, lá pra gente, né, é apoio, né? A gente trabalhar com 3 categorias de parceria. Permuta, que é a troca. Collab, que é a ação. Isso aqui é uma collab que a gente tá fazendo. Juntas. E o apoio, que é o servir. Eu te ajudar sem a necessidade de ter algo em troca. E às vezes eu falo para as pessoas apoio, aí eu vejo algumas falando assim, mas eu vou dar algo de graça? Aí eu já vejo que... Aí você percebe? A mentalidade já tá equivocada. Vou dar algo de graça? Aí cara, depende. Tu quer ser abundante? Você quer se desbloquear? Então, sirva primeiro. Para mim, o princípio do network é se você não tem dinheiro para pagar, para estar em ambientes, se você não tem dinheiro para estar em locais que a maioria de nós não tem, a maioria da massa não temos, só tem uma moeda valorosa que é servir. Sirva em qualquer lugar, que é a primeira porta de entrada. Serviu, pronto. Abundância vem, sabe?
E é por isso, Ellen, e você já fez esse comentário aqui, que muitas vezes a gente vê uma proliferação de grupos de networking, mas que viram uma grande oferta, é todo mundo ofertando alguma coisa, as pessoas mal conseguem olhar no olho e se conectar com quem está ali do seu lado, só preocupado em fazer a melhor oferta, e aí no fim, pouquíssimas pessoas conseguem de fato vender alguma coisa e sai desses encontros, a maioria frustrado. Eu saía com raiva, sabe? Eu saía com raiva. Aí eu ficava assim, eu sempre fui muito boa em network, boa em parcerias por conta da minha carreira, né? Mas eu ia para esses eventos assim, eu ficava sentada assim, só lendo as pessoas, assim, sabe? Só observando. A pessoa chegava, você tá caladinho? Não, tô observando as pessoas aqui e tal. Aí eu, cara, as mulheres não sabem se ajudar. Aí parece que nesses ambientes as mulheres, né, querem ser uma melhor que a outra, uma mais rica que a outra. Até falava, brincava assim, cara, eu acho que eu sou a mais pobre daqui. Eu acho que aqui não é meu lugar, não. Porque eu sou a mais pobre aqui. Porque a gente vê assim nessa coisa do status. Mas enfim, você tinha falado uma coisa que eu acho que me fugiu da cabeça, assim. Me fugiu da cabeça. Em relação aos grupos de networking, de ser uma oferta? Sim. Eu fiz um teste, né? A gente tá com a plataforma agora, tá testando e tal. E aí eu fiz um teste assim, que escrevi um grupo, escrevi assim, falei, pessoal, achei uma plataforma maravilhosa, cheia de propostas de empresas que lideradas por mulheres, né? E aí eu comecei a ver, assim, que eu consigo monitorar, né? Um monte de pessoa entrando, entrando na plataforma. Pergunta, alguém deixou uma proposta? Ninguém. Entendeu? Como é que vira? Como é que o ciclo do network flui? Como é que o ciclo de parceria flui? Não flui, sabe? E por incrível que pareça, chegou-me um homem e falou assim, oi, tudo bem? Eu vi que você divulgou e tal, eu queria conhecer conhecer a tua plataforma. Na minha empresa, a gente tem aqui algumas soluções, né? Algumas coisas que eu acho que é legal para as mulheres da periferia. Olha a mentalidade do homem. Se ele tivesse entrado na plataforma, ele teria deixado alguma coisa lá dentro. Outra mentalidade que eu acho que as mulheres têm que desbloquear, né? Elas têm que ser mais astutas. As mulheres não são astutas. A gente não foi criada para ser astuta. E astuta não é algo ruim, tá? Na verdade, transforma essa palavra para ser algo ruim, para que nós não sejamos astutas. O que é ser astuta? No bom sentido. Cara, como eu faço para ser notada? Pronto. Já gerou uma pergunta. Um pouco de astuto. Quero ser notada num evento. Ou da forma assim, como eu quero ser notada? Então vou botar uma roupa assado, vou estar assim, vou chegar tal. Isso é astuta. Eu tô calculando cada movimento. Exatamente. Ou eu, vai estar um palestrante em tal evento, eu preciso me conectar com esse palestrante. Ser astuta como eu vou fazer isso? Eu vou sentar na frente, bem na frente, para ele me notar. E se surgir algo de pergunta, eu tenho que ser a primeira. Então, fazer pergunta. Para ele me notar, porque eu quero me conectar, né? Isso é astuta. Então, se eu entro na plataforma, cara, eu preciso ser notada nessa plataforma, é que eu faço? Eu vou deixar alguma semente lá dentro, porque se eu saio, pronto, eu já não existo mais dentro da plataforma, mas se eu deixo alguma marca minha lá, o que é isso aqui? E aí, ser astuta é avançar um pouco mais. Escrever algo, e se eu não receber nenhum retorno, não é por causa dos outros, as pessoas jogam pro outro, não é porque as pessoas não querem, porque as pessoas não valorizam. Não, é porque tu escreveu um texto ruim, né? Porque você escreveu uma chamada ruim. Então vai lá e corrija, né? Isso é ser astuta. Então acho que falta um pouco da gente essa questão da astuta, porque isso foi nos tirado, porque isso é errado. Uma mulher astuta é uma mulher poderosa, entendeu? É uma mulher com poder na mão. Ellen, eu costumo dizer que assim, enquanto mulher, é um problema você ser ambiciosa. Ambição, eu não estou falando de você querer usurpar nada de ninguém, não é indo para um lado negativo da palavra, mas a ambição, ela é positiva, e se nós não assumirmos esse lugar, não nos apropriarmos deste lugar, sim, eu sou uma mulher que tem ambições, sim, eu sou uma mulher que eu quero ter conquista, se eu não assumir esse lugar, como é que eu vou ser astuta para desenvolver o meu negócio e fazer esse negócio dar certo? Mas aí é que tá. As mulheres até são ambiciosas, assim. Elas são. Pergunta pra mulher que ela quer roupas novas, quer roupas... mas é uma ambição de um lado passivo. Vamos lá.
Isso é legal, você levantar isso. Existe uma forma da gente ser livre. Escuta, existe uma forma de a gente ser livre nesse país capitalista. Na verdade, duas formas. Ou você abdica das coisas materiais e vai pra roça, viver do que você planta, você vai ter uma vida tranquila. Ou você tem poder sobre as coisas materiais. Porque se você não tiver poder sobre as coisas materiais, se não tiver dinheiro na mesa, você vira escravo do capitalismo. Você não consegue fazer compras, você não consegue levar um filho para um passeio, você não consegue se matricular, nem investir em você mesma, né? Verdade. Investir em curso. Então, assim, só existem duas formas de você ter essa liberdade num país como o nosso. Ou você vai para a roça, que é o meu sonho, ir para a roça, ou você abdica 100% das coisas materiais, ou você se apropria das coisas materiais. Então, até aí tudo bem, né? Se apropriar das coisas materiais, mas as coisas materiais estão aí. Pra gente mesmo, gente. Que foi criado pra gente comprar, pra ter mesmo e tal. Todo mundo tem sonhos materiais. Você tem, eu tenho. Até minha filha tem sonho material, que não dou tudo que ela quer. Mas, enfim, é natural. Porém, a gente foi colocada, de novo, né? A gente tem configurações. Imagina, a gente compra um celular novo e já vem uns aplicativos nele, certo? E aí você tem duas opções. Ou você exclui todos os aplicativos que tá ali dentro e coloca outros novos, ou você só coloca outros novos e vai se apossando de aplicativos. Assim é a nossa memória. Então, algumas configurações que vêm na gente é a questão da interesseira. Que é diferente. Depende. Ambição é uma coisa, interesseira é outra. Escuta, no mundo dos negócios, existe alguns termos que são maquiados. Interesseira nada mais é do que intencional. Entendeu? Ok. Ambiciosa nada mais é do que ser estratégica. Com certeza. São palavras que elas existem, só que no mundo dos negócios elas estão maquiadas. Né? Eu falava isso, a gente tem que ser interesseira e tal, meu marido amor, se você falar isso, fica feio. Mas As pessoas se assustam, né? Mas é verdade, então troca essas palavras pelo estratégico, pelo intencional. Aí eu, aí levei a sacada. Tá aí. As mulheres não são, elas até são interesseiras, mas elas não externam isso, porque para nós é errado. Então, o que é interesseira? Aquela mulher que vislumbra um cara rico e quer se apossar dos recursos deles, para ela se beneficiar do quê? Das coisas materiais, né? Que é o que a gente se abdica ou você se apossa. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Você tem que ter interesse ou você vai fazer parte do interesse dos outros. Ou seja, se eu não tenho interesse, se eu chego no ambiente de networking e eu não sei o que eu quero ali, se eu não tenho interesses ali, eu vou fazer parte do interesse de alguém. Porque se você não tiver interesse, você vai ser uma peça de xadrez dentro dos meus interesses. E acredito ou não, esse é o jogo. O jogo é dos homens, não é das mulheres. E se a gente não entende isso, que você tem que ter interesse, tem que ser interesseira, tem que ser intencional, trocando as palavras, né? Nossa, isso é uma sagacidade incrível. Entendeu? Interesseira para intencional. De ambiciosa para estratégica. O que a interesseira faz? O que é interesseira para negativo? É a mulher que sabe muito bem o que quer. É a mulher que sabe dizer não pro cara que não tem dinheiro, pro cara que ela não quer, que não vai levar ela para lugar nenhum, e ela dizer sim, brilhar os olhos para aquele que tem todos os recursos que vai dar o que ela quer. O mundo dos negócios é esse, minha amiga. Se tu olha, se tu sabe o que você quer, você tem interesses, você tem que dizer não para aquilo que não vai te levar para as coisas que você quer. E aí é que entra o jogo. A mulher que não tem interesses, ela está dizendo sim para todo mundo, aí entra a conversa que a gente estava falando nos bastidores, que ela se frustra nas parcerias. Porque ela, na verdade, ela nem sabe o que ela quer, entendeu? O outro sabe o que ela quer, o outro sabe o que ele quer, ela é uma peça dos interesses dele, só que ela não sabe o que ela quer, e ela não soube dizer não, e aí ela se frustra. Ou ele se frustra também, que acontece, né? Então, percebe como a mulher ser astuta é poder? Com certeza! Ellen, você tem noção da profundidade do que você acabou de dizer? Tenho muita noção. Por isso que eu falo em todo ambiente, em toda oportunidade que eu tenho para falar para a mulher é desconfigurar o que você... desconfigurar o que está te bloqueando. E o que está te bloqueando não é a parte técnica, sabe? Você vai... o que é? Eu quero aprender a vender. Beleza, vai pro curso de venda. Aí vai lá, funil, não sei o quê. Papapá. Não, querida. Entenda sobre pessoas. Entenda sobre história. Entenda sobre cultura. Entenda sobre os fundamentos
muitas das coisas que o problema não está em você não saber vender. Você só não sabe fazer parceria, não sabe fazer network. E o que é não saber fazer não saber fazer parceria, não saber network? É você nem entender a sua própria história. A sua história que eu falo não é a tua, dos seus pais, dos seus avós, não. É a história como seu papel na sociedade. E a informação tá onde? Tá aqui, ó. E aí precisa de uma pessoa como eu para dizer para você, não pare de estudar essas coisas técnicas, eu xingar aqui, essas coisas técnicas que não vai te levar para lugar nenhum. Na verdade, as pessoas falam que a mulher não sabe vender para ele vender um curso e ganhar em cima de você. Nós, mulheres, somos as pessoas que movem a economia, movem o Brasil, e as mulheres nem sabem disso. Vou te dar uma prova. Você é casada? Não. Tá. As casadas vão se identificar. Mas quando você é casada... Já foi. Ah, então você vai saber. Beleza. Quando a gente casa, quem compra as cuecas do marido? Opa! É a mulher. Né? O que tem na foto? Quando você compra o pacote de cueca do marido, o que tem na foto? Ah, o modelo. Lindo, maravilhoso. Com certeza. Pra quem é aquele homem ali? Não é pro homem. Não é pro homem. Você entendeu? É pra mulher, com certeza. A gente, quem faz a feira de casa? Quem compra as coisas da criança? Tudo que a gente compra, todo o marketing das grandes indústrias... É direcionado pra mulher. E por que nós mesmas não exploramos umas às outras? E por que nós mesmas, a gente dá dinheiro pro povo e a gente não tem dinheiro? Percebe como é algo... Uma desconstrução, né? É uma reconfiguração da mentalidade, né? E se a mulher... Isso é poder, entra de novo na astúcia. Porra, eu fico até arrepiada falando isso. Se eu descubro que eu sou explorada por uma indústria... Sabe a maquiagem? A maquiagem não foi feita pra mulher, né? Ela foi feita na época da guerra. Desculpa, maquiagem não. As cirurgias. Na época da guerra, quando os caras iam lá e voltavam deformado, começou a surgir as estéticas para tentar reformular o rosto do homem. Quiseram aumentar as vendas. O que fizeram? Pra mulher, né? As guerras foram acabando, foram diminuindo, não teve mais, né, demanda para mulher. O cigarro, a história do cigarro é magnífico. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, que é um nome difícil, mas o cara, ele, na época do cigarro, ele queria aumentar as vendas em 50%. E aí, para onde ele olhou? Para os movimentos feministas. Quem são as mulheres do movimento feminista? São as rebeldes, são as revolucionárias, são as indignadas. Então, elas vão tudo contra. Então, vamos mostrar para as mulheres que quem fuma vai contra o status quo. Né? Quem fuma vai contra os padrões de que só homem pode fumar, mulher pode fumar. E começou a entrar nos movimentos feministas, porque precisaram aumentar 50% das vendas. Então, tudo está em volta de nós. E se a mulher não acorda, que ela é explorada, toda a insegurança dela é explorada, e ela não começar a se conscientizar, pô, somos a maioria, deixa eu começar a ajudar as mulheres, para elas também me ajudarem, e a gente lucrar juntas. A gente não lucra juntas, a gente não ganha dinheiro juntas. Que hoje, é uma pena ele. Olha, sabe que eu me conscientizei? É um desperdício de um potencial gigantesco. Sabe como eu me conscientizei? Eu tenho um grupo aqui só da galera que me ajuda, né, e tal. Só tenho 2 mulheres. Eu tô com um grupo de quase 15, né, conselheiros, instituições, tudo é homem. Eu só tenho 2 mulheres. Eu sou apoiada. Meu negócio tá crescendo. Por homens. Porque eles enxergaram o potencial, têm um interesse claro, e eles muito bem definido, são interesseiros, e fazem o que tem que fazer, fazem a lição de casa. São interesseiros, né? São intencional, são ambiciosos, são estratégicos, e eles estão me dando todos os recursos que eles têm. Tudo que eles têm, eles estão me dando. Tudo. Uma mulher faz isso? Muitas não. A maioria não. Mas as que fazem estão no poder. As que fazem têm dinheiro. É lógico. Porque eu sou apoiada por mulheres, e são mulheres fodas, e são mulheres que já estão no poder. São as mulheres que já adquiriram a astúcia. Então, eu acho que o podcast pode levar isso para atingir o seu coração. Desenvolver a astúcia. Ah, não sei como desenvolver, vem para cá o Cauê Clube que eu te ensino. Maravilhosa, maravilhosa! E aqui, Ellen, nossa, quantas contribuições profundas. Eu tô conduzindo um grupo de desafio em vendas. E o primeiro dia do desafio, eu pedi de forma propositada para que esse grupo construíssem os seus pitches. Claro, mediante toda a orientação. Porque ali eu já consigo levantar
justamente as crenças que estão por trás de cada um destes empreendedores. Isso é bom. E aí, quando eu identifico essas crenças, no dia seguinte do desafio, eu já entro com esta parte mais comportamental. Já entro com esta parte mais de, ok, o que está por trás dessa sua construção, ou das inseguranças, ou porque você faz ou não faz o cumprimento do desafio. Nossa, aí cai assim, Cai a ficha. um monte de fichas, porque é sobre isso. A gente fala, vendas, a parte técnica, ela tem o seu lugar de valor, ela até tem. Porém, se você não resolver mentalidade, crenças, se você não resolver a forma de se pensar, o comercial de um negócio, esquece. Você pode ter a melhor técnica, pode ter o pitch mais bem estruturado. Não vai. Isso que tu faz é muito poderoso, né? Que é trabalhar as crenças, né? E a gente, quando chega a uma certa idade, a gente já tem aqueles aplicativos oficiais que não querem sair nem a pau, né? E trabalhar as crenças é um cenário que você coloca as pessoas num cenário de desconforto, né? Algumas se colocam para se questionar e falar... faz sentido. Outras, não sei e tal. Mas quando a gente entra nesse cenário, né, no setor do autoconhecimento, assim, eu discordo também de algumas formas que as pessoas trabalham, porque quando ela fala de autoconhecimento, para mim, o autoconhecimento, ela tá na nossa ancestralidade, né? Ela tá desde quando eu nasci, mas também da minha mãe que nasceu, né? Do meu pai que nasceu, da minha avó que nasceu, porque a gente carrega DNAs. A gente carrega configurações, cara, da minha bisavó. E essas configurações precisam removidas porque a gente não vive mais naquela época. A gente está em outra era, a era da tecnologia. Nossos avós e bisavós, meu Deus, ele nem se imaginava que a gente está nessa era. Então, o autoconhecimento, ele começa pela ancestralidade. Poucas pessoas exploram esse campo de ancestralidade. Que aí, quando entra ancestralidade, cara, aí já vem história. Verdade. Tem que estudar história. Verdade. Né? Se não estuda história, você vai ficar sempre nesse limbo de eu, futuro. E não é a história. Quer entender porque você é medrosa? Quer entender porque você é ansiosa? Quer entender porque você não avança? Olha para o passado. Você carrega DNA dos seus bisavós, tataravós. Descubra, estude sobre isso, né? Eu tô nessa fase muito profunda de estudar um pouco sobre a minha ancestralidade, que é a época... E foi aí que eu descobri que quando a gente estuda ancestralidade, não é só até a mãe, né? Não é só até a avó. Não. É décadas, séculos, né? Você vai investigando, vai aprofundando e você... É um mundo... Aí sim entra o autoconhecimento. Maravilhosa. A gente já conversou um pouco sobre isso, eu fiquei fascinada com a sua forma de construir essa ideia do autoconhecimento, é bem fascinante. É uma pena que não dá pra gente explorar todos os pontos, mas é muito fascinante, já fica um convite para depois a gente falar mais sobre esse assunto. Sexualidade. Porque é um assunto vasto, é um assunto profundo. É um assunto muito profundo. Né? É um assunto profundo. E importante, com né? certeza. Eu acredito que as pessoas que atuam nesse setor do autoconhecimento devem explorar ou provocar as pessoas para explorar esse campo, né? Que eu acho que aí mora o perigo. E, enfim, é isso. E me conta, Ellen, conta para nossa audiência como que essa mulher começa... Vamos lá, ela tem, de fato, várias crenças, ela tem, de fato, uma configuração interpretando coisas de uma forma... errônea mesmo, né? Ela acha que ser interesseira é um problema, que ser ambiciosa é pecado às vezes. Inclusive, ter dinheiro existem aí as crenças religiosas em relação ao dinheiro, tá? Ter dinheiro é pecado. Pois né? Pois Os ricos não entraram no reino do céu. Tipo, eu quero ir pro céu. Quero ir pro céu, então não vou ser rica, né? Então, assim, para essa mulher que está hoje nesse lugar, o que você recomenda? Eu sei que é um espaço restrito, mas o que você acha que é possível para ela dar os primeiros passos, para ela fazer os primeiros movimentos para sair desse lugar? Conhecimento, né, gente? Conhecimento. Sem informação. É bíblico, né? O conhecimento... Conhecimento te libertará, entendeu? Não tem... A Bíblia, né, esse versículo acho que já diz tudo, conhecimento te libertará. A questão é que as pessoas não querem, né, conhecimento, elas querem as Ficou coisas banalizado, rápido. Né, a questão de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas por mais que
banalizaram isso de uma forma, às vezes até negativa, essa é uma verdade, essa é uma premissa. O conhecimento, a verdade, liberta. Liberta. E vamos lá. Às vezes eu fico um pouco preocupada de falar coisas muito profundas e ficar complexo para quem está ouvindo, né? Porque se deixar, gente, a minha mente aqui, ela vai para um campo, né, de filosofar mesmo, Mas né? isso é maravilhoso. Se tiver cachaça, então eu acho que dessa xícara aqui deveria ter uma cervejinha aqui. Da próxima eu quero uma cachaça aqui, na próxima. Maravilhosa. É linda, achei linda a xícara, já é minha que eu tô sabendo, né? É sua. Que delícia. Vamos lá. A gente vive uma cultura. Olha que engraçado, né? Eu tava uma vez discutindo com meu esposo, discutindo assim, né? Conversando, a gente conversa muito, né? Sobre cultura, religião, o poder da religião na sociedade, por que isso, por que aquilo. E no Ocidente, Ocidente aqui, né? América Latina, né? No Oriente, lá não existe muita questão do cristianismo, né? Japão, Coreia, ali, eles não seguem essa filosofia do cristianismo, né? Aqui no Ocidente, a gente tem essa filosofia do cristianismo e tal. Mas se você for olhar nas sabedorias milenares desses campos, né? América Latina e nanã, todos eles te levam para um único lugar. Quando se trata do campo espiritual, né? É algo maior, respeite a ancestralidade, respeite o seu, amar o próximo, servir. O princípio é o mesmo, né? E a mulher, para sair desse cenário, ela tem que ser uma mulher, ela tem que despertar algo que não foi colocado na gente, que é a curiosidade, né? Eu estava conversando com a minha assistente, ela é novinha, né? Ainda está no ensino ali médio. Eu perguntei para ela assim, quantos alunos tem na tua sala? Ela falou 20. Quantos, assim, você acha que é inteligente, assim? Ela, 5, acho que foi 5 que ela falou. Aí você não acha estranho? 20 pessoas e somente 5 se destacaram? Tipo, nem a metade, né, tá se destacando. E aí eu cheguei para ela, existe um projeto. Eu falei, existe um projeto do Estado que é fazer com que nós permanecemos nesse limbo de não sabermos conhecer, porque conhecimento é poder, né? E não termos conhecimento. Então, tudo é muito complexo. Você vai ler a Bíblia, você não entende um terço da Bíblia. Deveria ser fácil. Se é para salvar as pessoas, você não acha que deveria ser mais fácil a linguagem? Com certeza. Então, existe um projeto do Estado, né, para que nós, a maioria, a massa, por isso que um filtro só conhecimento te libertará. E aí cresce e prospera. Então, existe a maioria ainda que está nesse limbo, nessa massa que é o projeto de manter você burra, entendeu? De manter você bloqueada e por aí vai. Então, a mulher, a primeira, tem que ter curiosidade, se despertar para entender sobre cultura. Entender por que ela é assim, por que o Brasil é assim, por que lá fora não é assim, por quê? Aí volta ao assunto do começo, né? Questionar, se indignar. Por quê? Falta mais isso nas pessoas, né? O porquê. E acho que começar por aí já começa um bom passo para mudança, muito. Né? A partir do momento que você se questiona... E não é só sobre se questionar e ficar por isso mesmo, né? Sim. Meu esposo, ele tem uns questionamentos religiosos. Eu falei, cara, tu só se questiona e fica botando, cagando opinião. Questiona, estude. Questione, pesquise. Questione, escute. Questione, converse. Questione-se. Mas vai atrás, se aprofunde. Vai por mim. Você vai encontrar as respostas, né? Meu pai sempre falava assim, quando eu era mais nova. Ele falava assim, minha filha, eu cresci num berço extremamente religioso, extremamente... Li a Bíblia 2 vezes. Acordava de madrugada para meu pai para ler. Então, conheço a Bíblia de uma ponta a outra e tal. Ele falava, minha filha, sempre que tu for orar, peça sabedoria. Peça sabedoria. Eu não entendia, né? E aí eu passei por uns perrengues na vida e tal. Hoje eu me considero uma pessoa com sabedoria, porque eu pedi muito, né? Mas Deus me deu a sabedoria sofrendo muito. Então você consegue 2 formas de ter sabedoria, tá? Através da experiência. Você tem a experiência, né? Da vivência. Você consegue ter sabedoria. Ou você consegue aprender com os erros dos outros. Né? E analisar os erros dos outros, informação. Antes eu não tinha informação, não ia entrar na informação, porque nem esse celular existia. Mas eu vivi muito, né? Então, essa capacidade, essa cabecinha aqui, essa informação que eu estou colocando aqui foi de vivência. Então, você tem 2 formas de ter sabedoria. Vivência, que demora mais tempo, ou você lê. É obrigatório ler para quem quer prosperar. Né?
É isso, é isso. Ellen, estamos com o nosso tempo já na reta final. Tenho ainda uma pergunta para te fazer, mas antes de te fazer essa pergunta, deixa eu falar um pouquinho para você sobre as nossas patrocinadoras. A Paula aqui desenvolveu todo o designer, o nosso logotipo, que desenvolveu toda a identidade visual do Movie Talks. A Paula é designer, é perita, expert nessa parte de artes, na qual eu sou uma negação, viu, Ellen? Se não fosse a Paula na minha vida, essa caneca não estaria aqui, por exemplo. Toda essa parte de vídeo, a Paula é excepcional. Quero conhecer a Paula. Paula, por favor. É isso. E também tem a Evelyn Cabreira. Ela é estrategista de presença digital e também trabalha toda essa parte de imagem. Ellen, eu tinha uma crença fortíssima sobre me arrumar, menina. Você acredita? Sério? Sério, eu não usava maquiagem, fazia umas combinações terríveis. Fui melhorando conforme o aprendizado dos ambientes. E a Eve tem me ajudado nesse processo de construção de imagem. Que legal. Que é uma coisa que tem o seu lugar de importância, né? Muito. Não dá pra astúcia. gente... A astúcia começa pela imagem, né? Perfeito, é o que chega primeiro, né? A nossa imagem, é o nosso cartão de visita. Então a Evelyn é nossa patrocinadora, tá aqui para trabalhar esse lado aí para você. E não importa se é só mulher, hein? Porque o homem também tem que construir uma imagem, uma presença, né? O homem também, sim. É isso. E a minha empresa, a Crucial Coaching e Treinamento, que trabalha com essa área de desenvolvimento, unindo tanto a parte técnica quanto a parte comportamental em vendas, liderança e planejamento para gestão aí dos negócios. Ellen, para a gente poder finalizar, infelizmente, esse nosso encontro, que eu amei demais, amei demais. Bem caloroso. Ellen, me conta um pouco sobre essa nova fase da Kawaii. Eu sei que você está lançando um aplicativo, que você está aí nesse projeto. Conta um pouco mais para nossa audiência e já conta como que as pessoas podem fazer parte dessa nova fase. A nossa missão como empresa é poder não só ensinar as mulheres sobre parcerias comerciais, não só conectar elas entre elas para fazer negócio, mas conectar ela com o macro, né, com grandes corporações. Então, outro problema que a gente tenta resolver aqui na Kawaii é poder dar acesso a você, de onde você estiver, de algum território, da favela, para você não ter que sair daqui da Zona Leste para ir lá para o Morumbi, para ir para Alphaville fazer negócio. A nossa plataforma vai ser uma ponte para você fazer conexões, para você ter a oportunidade de se conectar com empresas, ofertar apoio, ofertar alguma proposta de collab, que é isso aqui, sem precisar sair de casa. Então, em vez de você estar frequentando alguns eventos que não te traz muito retorno, essa plataforma vai encurtar o teu tempo, que o que a gente tem de mais valioso é o tempo, e você vai conseguir fazer não só reuniões online, mas você vai descobrir outros setores, vai ser integrado em outros mercados que de fato faz sentido para o teu negócio, né? Não é aleatório, não. Então a nossa plataforma vem para resolver esse problema, dar acesso às mulheres, desculpe os homens, mas é exclusivo para mulher, porque vocês sabem se ajudar naturalmente. Nós mulheres precisamos nos desconstruir. Então a plataforma ela é exclusiva para mulheres, onde a gente consegue cortar tempo, você consegue se conectar com qualquer empresa, qualquer nível de negócio, qualquer estágio, qualquer setor. E, o que mais você falou? E as suas redes sociais, como que as pessoas se encontram? Mulheres, para você entrar na nossa plataforma, é muito simples. Você pode ir para o site, tá? Tá lá no site, acho que ela vai colocar, talvez no link desse vídeo aqui embaixo, vai estar lá o nome Kawaii Club, é muito fácil de achar, Kawaii Club, né? Club com E no final. Ou me segue nas redes sociais, que é muito mais fácil, é Ellen normal, Ellen sem H, Ellen Cois com K. OISS, Ellen Cois. E eu quero te ver aqui do outro lado, para que a gente possa fazer conexões e aprender juntas. Gente, eu vou deixar todos os contatos da Ellen aqui na descrição do vídeo. Por favor. Tá? E vai aparecer aí também na tela para vocês o Instagram dela, para que vocês de fato possam conseguir acompanhar essa mente fascinante. Gente, a Ellen entregou ouro nesse episódio. E eu quero demais, Ellen, agradecer a sua disposição. Você atravessou São Paulo. Nossa, 3 horas.
Você atravessou São Paulo para Mas vale estar a pena. hoje comigo. Obrigada demais pela sua disponibilidade. Obrigada pela sua entrega de alto valor. E, gente, nós temos hoje uma convidada super especial aqui nos bastidores. Talvez vocês a tenham ouvido. Alguns ruídos. Aqui de fundo, nós temos a Chloe. Chloe, vem aqui rapidão. A filha da Ellen que está conosco. Porque empreender quando se é mãe é sobre isso, né, Ellen? O empreender enquanto se é mãe é sim, tá ali, ó, com os filhos ao lado, fazendo parte de todo o nosso processo. Então, Chloe, que bom que você veio. Eu tô muito feliz de você ter vindo aqui, de ter participado. Eu já falei, você é lindíssima. Amei a sua presença aqui no podcast, tá? Então tá bom. Você é linda. Você é linda. Você é forte. Olha ali, ó, fala para as mulheres ali na câmera, fala, vocês são lindas, vocês são fortes, fala para elas. Ela tá na câmera lá olhando pra gente. Você é linda. Você é forte. E corajosa, não é? Sim. Isso, né? Maravilhosa. Peta. Dá tchau, se despede. Tchau. Curte o vídeo, como é que fala? Curte o vídeo. O que mais? Inscreve no canal. Inscreve no canal, E ative o sininho. ativa o sininho e compartilha, né? Compartilha o vídeo. Exatamente. Que linda! Chloe, amei a sua participação. Obrigada, princesa. Obrigada, Ellen. Obrigada verdadeiramente, viu? Foi uma honra te receber. Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E segue a recomendação da Chloe, hein? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para que você possa estar conosco todas as semanas. Todas as terças-feiras, às 20 horas, tem um novo episódio com conteúdo extraordinário para você desenvolver mesmo, se desenvolver e avançar com o seu negócio. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.